Damn Reincarnation, capítulo 171. A competição. 2. Quando Eugene se aproximou da porta fechada para abri-la, sentiu passos abafados se afastarem do outro lado. Eugene parou e esperou na frente da porta por alguns momentos. Então, vendo como a porta permanecia fechada, os sons de alguém se esgueirando lentamente se aproximaram mais uma vez. Eugene imediatamente abriu a porta. Já! Dois gritos tolos soaram. Eugene olhou pela porta aberta com um rosto taciturno. Do outro lado da porta, ele viu Desra, que havia pulado alguns passos para trás e agora estava em uma postura culpada, e Ciel, que mantinha uma expressão insolente como se ela se recusasse a admitir ter feito um som tão constrangedor. O que há veio de Ciel, enquanto o Ek veio de Desra. O que estão fazendo aqui? Exigiu Eugene. O que acha? Eu estava apenas passando por este corredor. Ciel mentiu descaradamente enquanto rapidamente acalmava seu coração batendo rapidamente do choque que teve. Ciel olhou de lado para Desra, que ainda estava se encolhendo para trás, e a repreendeu. Desra, idiota, por que fez um barulho tão desagradável? Hahaim, Desra gaguejou. Você começou a fazer barulho como uma idiota agora mesmo, Ciel acusou. Estou falando daqueles gritos ridículos que há e ek. Não importa o quão surpresa você tenha ficado, não é ir longe demais gritar 2 vezes seguidas? O que você quer dizer com isso? Desra protestou. Eu não gritei 2 vezes. Além disso, estritamente falando, o som que fiz agora foi mais um suspiro do que um grito. Não, você definitivamente gritou 2 vezes. Graças a isso, eu também congelei de surpresa. Ciel insistiu, sem intenção de admitir que havia soltado algum grito. Ao mesmo tempo, uma pergunta estava surgindo no canto de seu coração. Eu definitivamente estava prestando atenção a qualquer sinal de sua presença. Então como? Eugene também notou que Ciel estava lendo os traços de sua presença. Então, para provocar Ciel, ele escondeu todos os sinais e esperou na porta. Não importava o quão aguçados fossem os sentidos de Ciel, era impossível detectá-lo se Eugene estivesse determinado a esconder sua presença. Eu só gritei uma vez, Desra argumentou. Desra, você, uma escudeira, realmente se atreve a me refutar, sua oficial superior? Ciel exigiu enquanto olhava para Desra com uma expressão severa. Era exatamente como Ciel havia dito. Como parte da campanha de recrutamento massiva realizada pelos Cavaleiros Leão Negro, Desra seguiu seus sonhos e se juntou à 3ª divisão dos Cavaleiros Leão Negro, liderada por Carmen Lionheart, a quem Desra tanto admirava. Graças a isso, Desra felizmente conseguiu vestir o uniforme dos Cavaleiros Leão Negro, mas, infelizmente, as habilidades dela eram realmente insuficientes para um membro dos Cavaleiros Leão Negro. No final, Desra se tornou aprendiz e assistente da discípula de Carmen, Ciel. Isso é um absurdo. Mesmo que você seja minha oficial superior, senhorita Ciel, não posso aceitar ser acusada de fazer algo que não fiz. Desra argumentou teimosamente. Se você continuar assim, não vou cuidar de você na próxima vez que sairmos juntas. Ciel advertiu enquanto olhava para Desra com olhos semicerrados. Com essas palavras, as pupilas de Desra começaram a vacilar com indecisão. Apenas ouvindo a conversa delas, dava para sentir que Ciel era um modelo de absurdo por emitir tal ameaça, mas inesperadamente, Ciel realmente cuidou de Desra de várias maneiras, depois que ela recentemente se juntou ao Cavaleiros Leão Negro como sua assistente. Você está certa, Desra confessou com uma expressão envergonhada. A verdade é que gritei 2 vezes. Ouviu isso? Ciel se gabou presunçosamente enquanto olhava para Eugene. Então, o que você quer de mim? Eugene a lembrou. Por que fica entrando e saindo do escritório da Sra. Carmen ultimamente? Ciel perguntou quando o sorriso que acabara de ser colado em seu rosto desapareceu. Olhando para o rosto de Eugene com uma expressão suspeita, Ciel exigiu. Você não pode estar pensando em se tornar discípulo da Sra. Carmen, pode? Há algo de errado nisso? Eugene perguntou. Você não pode. Ciel rejeitou firmemente. Você já está recebendo orientação especial de Sir Genos. Se aceitar as instruções da Sra. Carmen além disso, seria muito ganancioso e injusto. Isso mesmo,
Sir Eugene, a senhora Carmen já está muito ocupada apenas instruindo a terceira divisão. Desra apoiou Ciel enquanto tropeçava para se dirigir a Eugene como um Sir. No entanto, como ela agora tinha que usar títulos honoríficos sempre que se dirigisse a Cyan e Ciel, seria estranho para ela não usar Sir ao se dirigir a Eugene também. Então, agora que havia se tornado membro da terceira divisão, só teria que fazer o possível para se acostumar a chamar os membros da família principal de Sir ou Senhorita. Deve ser bom continuar recebendo tanto carinho de todos os lados, comentou Eugene enquanto olhava para Carmen, que havia apoiado as pernas na mesa. Puf, puf. Carmen abria e fechava preguiçosamente seu isqueiro do pão, enquanto tentava conter o sorriso que ameaçava se espalhar por seus lábios. Está quase chegando o início programado da competição. Então o que vocês estão fazendo aqui? Mesmo que não vão participar, todos os membros dos Cavaleiros não foram liberados para assistir? Eugene perguntou. É por isso que estamos aqui, afirmou Ciel. Viemos buscar você e a senhora Carmen. Minhas desculpas, mas infelizmente não poderei ficar confortavelmente com você, disse Eugene com pesar. Por que não? Ciel reclamou. Porque decidi participar da competição, respondeu Eugene sem nenhum traço de hesitação ou preocupação. Os olhos de Ciel e Desra se arregalaram de espanto. Desde 300 anos atrás, o clã Lionheart havia tomado toda a extensa floresta na fronteira oeste de Ceres como seu domínio, e nenhuma outra propriedade nobre estava localizada nos arredores do território de sua família. Em outras palavras, o campo em que a competição iria ocorrer não era realmente parte da propriedade privada do clã Lionheart. Esta área pertencia a Kiel, como parte das terras de propriedade direta do imperador. Como todo esse confronto resultou em algumas disputas triviais, não foi necessário derramar mais sangue do que o necessário. Durante esta competição, os participantes teriam que se certificar de sempre respeitar a honra uns dos outros e manter as regras de cavalheirismo. Embora essa possa ter sido a prioridade original dos organizadores, nenhum dos espectadores que se reuniram para assistir à competição se importavam com isso. Havia centenas de olhos observando para garantir que todos os participantes da competição se comportassem honrosamente uns com os outros, cumprissem as regras do cavalheirismo e se abstivessem de qualquer derramamento de sangue desnecessário. A maioria desses espectadores eram aristocratas de pelo menos algum prestígio individual dentro de Kiel. E mesmo aqueles que não tinham títulos próprios, eram mercadores cuja riqueza lhes conferia um status que não podia ser ignorado. Em vez de coisas monótonas como honra ou cavalheirismo, seus olhos estavam cheios de interesse, enquanto antecipavam as próximas batalhas entre as duas ordens de cavaleiros. Os Cavaleiros Dragão Branco, que serviam diretamente sob a família imperial, e os Cavaleiros Lionheart, cujo histórico de prestígio havia começado 300 anos atrás, se enfrentariam de frente. Até agora, nunca houve um confronto direto entre os Cavaleiros Imperiais e as ordens de cavaleiros que serviam à nobreza de Kiel. Normalmente tudo acaba antes que ocorra um confronto total. Este não era apenas o caso de conflitos entre os Cavaleiros Imperiais e os Cavaleiros Nobres. As nobres ordens de cavalaria geralmente também não lutavam entre si, pois um conflito direto entre as ordens de cavalaria poderia facilmente levar a uma batalha pelo território uma da outra. Portanto, qualquer conflito entre ordens de cavaleiros sempre obedecia a estas regras. Qualquer disputa deve sempre ser fundada em justas causas. Os duelos devem ser arranjados com cuidado para não deixar nenhum arrependimento. E esperava-se que ambos os lados mostrassem respeito um pelo outro, para manter o perdedor de ser excessivamente humilhado. Assim, quaisquer conflitos que surgissem não ultrapassariam a escala de um duelo um contra um, e a mobilização de toda a ordem de cavaleiros para o campo era expressamente proibida sem a permissão de seus nobres patronos. Este conflito foi causado pelos Cavaleiros Dragão Branco em primeiro lugar. Então os Cavaleiros Lionheart estavam certos desde o início de tudo. No entanto, os Cavaleiros Dragão Branco que servem a Sua Majestade não podem ser os primeiros a abaixar a cabeça. Pode ser, mas... Isso é apenas um boato se espalhando dentro do Palácio Imperial, mas Sua Majestade pode estar planejando escalar isso para uma guerra total. Que bobagem! Como você deve saber, não muito tempo atrás,
houve um conflito interno entre membros da família na Cordilheira Uklas, dentro do domínio do clã Lionheart. Não houve muitas baixas, mas o prestígio do clã Lionheart, que se orgulhava de ser o clã marcial mais forte de todo o continente, caiu por terra. Eles até começaram a abolir suas antigas tradições, para tentar corrigir isso e restaurar o poder da família. Quem conduzia a conversa era o Marquês Blesico, um fidalgo famoso pela amplidão dos seus círculos sociais, que se estendiam mesmo às várias igrejas. Baixando a voz o mais baixo que pôde, como se estivesse contando algum grande segredo, o Marquês sussurrou. O clã Lionheart é uma família aristocrática de prestígio que pode até ser chamada de o pilar mais forte de Kiel. Seu ancestral, o Grande Vermouth, foi um grande herói que deixará para sempre seu nome na história do continente. Se tal clã começasse a enfraquecer, quão deprimido ficaria Sua Majestade? Seus ouvintes engasgaram em compreensão. Ah! Blesico elaborou ainda mais. Por meio desta competição, Sua Majestade pretende confirmar se o clã Lionheart conseguiu ou não fazer o menor progresso na correção de sua lenta queda. É por isso que permitiu que todos aqui observassem a competição, para que pudessem confirmá-la por si mesmos. Mesmo que os Cavaleiros Leão Branco derrotem os Cavaleiros Dragão Branco nesta competição, Sua Majestade ainda ficará muito satisfeito com este resultado. Conversas repletas de tal conteúdo corriam por toda a multidão de espectadores. Como se fosse tão fácil entender as verdadeiras intenções de Sua Majestade, Alcester murmurou para si mesmo. Apenas para o homem ao lado dele pegar o assunto. Não é como se realmente precisássemos entender sua vontade sublime. O homem mudou de assunto. É verdade que o clã Lionheart tem passado por muitas tempestades ultimamente, não é? Esta competição pode resultar de uma disputa entre nossas ordens de cavaleiros, mas não é ruim ter um confronto total como este, para confirmar o verdadeiro poder do clã Lionheart. Foram os Cavaleiros Leão Negro que sofreram com o último incidente. Os Cavaleiros Leão Branco que servem à linhagem direta não sofreram nenhum dano. Alcester lembrou ao homem. Sim, estou ciente disso. No entanto, esses cavaleiros juraram lealdade a uma família que começou a se desintegrar por dentro. Serão eles realmente tão excepcionais quanto a reputação e a tradição que herdaram? O homem questionou duvidosamente enquanto olhava para o lado oposto com um sorriso fino. Do outro lado do campo, as bandeiras do clã Lionheart tremulavam. Tanto os Cavaleiros Leão Branco em seus uniformes cinzas, quanto os Cavaleiros Leão Negro em seus uniformes pretos, estavam presentes na competição. No centro estava o patriarca, Gilead, montado em um cavalo preto. Não menospreze o clã Lionheart, disse Alcester. Eles são o clã marcial que reinou no topo do Império nos últimos 300 anos. Entre todos os cavaleiros fascinados por sua reputação, apenas aqueles com habilidades excepcionais são cuidadosamente selecionados para se juntar a eles e receber treinamento adicional para se tornarem membros dos Cavaleiros Leão Branco. Alcester ficou realmente ofendido com o flagrante desrespeito do homem pelo clã Lionheart. Embora tivesse jurado lealdade absoluta ao Imperador como líder dos Cavaleiros Dragão Branco, como um cavaleiro, Alcester ainda respeitava o Grande Vermouth e era fascinado por sua lenda. Se eu realmente os menosprezasse, nem teria participado dessa competição, respondeu o homem por fim. Este era um dos capitães dos Cavaleiros Dragão Branco, Ebold Magius. Ebold continuou. Independentemente desta competição terminar em nossa vitória ou derrota, é necessário obter uma compreensão mais precisa da força do clã Lionheart, mesmo que seja apenas por causa da Conferência de União que será realizada no próximo ano. Mas essa não era a única razão pela qual esta conferência estava sendo realizada. O imperador também havia falado com Alcester em particular sobre seus objetivos para ela. Não importa o quão heróica sua linhagem possa ser, o clã Lionheart ainda era apenas uma família nobre. Não era excessivo para tal família ter poder suficiente para colocar em campo 2 ordens inteiras de cavaleiros, com 160 cavaleiros em uma ordem e 60 cavaleiros na outra? Era realmente certo para um herói de 300 anos atrás e seu legado receber mais respeito do que o atual imperador reinante? Era por isso que o imperador queria pressionar os Lionheart. Mesmo que acabassem perdendo a competição, os Cavaleiros Dragão Branco não perderiam muito.
a derrota deles também funcionaria como um exemplo do cuidado do imperador. Tal ideia já havia sido semeada com antecedência entre os espectadores. No entanto, e se ganhassem? Então o mundo inteiro saberia que a sorte do clã Lionheart realmente havia declinado, e que o sangue do herói havia diminuído. Se houvesse desertores dos Cavaleiros Leão Branco como resultado disso, o imperador certamente os abraçaria generosamente e forneceria um lugar para eles em sua ordem de cavaleiros. Nenhum arrependimento? Carmen perguntou. Ela também estava sentada em um cavalo preto ao lado de Gilead. A bainha de seu casaco balançava enquanto examinava o campo aberto na frente deles. O que você quer dizer? Perguntou Gilead. Estou falando de propor essa competição em primeiro lugar, esclareceu Carmen. Gilead sorriu ironicamente ao admitir. Sua Majestade acabou sendo um pouco franco demais. É porque esta paz durou muito tempo, suspirou Carmen. Puf! Carmen abriu o isqueiro e colocou um charuto na boca antes de continuar. Embora ele tenha acumulado cada vez mais poder, não tem onde liberá-lo. Dito isto, há muitas considerações que precisam ser feitas antes de iniciar uma guerra. Mas quando até o sultão de Nahama começou a pingar sua baba aqui e ali, porque sua barriga está cheia de óleo, é melhor você acreditar que nosso majestoso imperador babe tanto quanto. Essa é uma afirmação bastante perigosa de se fazer, observou Gilead. Há algo de errado com o que acabei de dizer. Mesmo que você tenha se tornado o imperador de um império, ainda deve saber como se contentar com moderação. Se nosso ancestral não tivesse estabelecido raízes no Império Kiel 300 anos atrás, você realmente acha que Kiel teria conseguido manter seu status de império durante aqueles tempos caóticos? Carmen observou cinicamente. Acho que o tamanho do território deles teria sido reduzido um pouco. Gilead acabou concordando. Carmen bufou. Isso mesmo. Kiel tem muitos inimigos. Se nosso clã não tivesse bloqueado imediatamente os bárbaros na floresta tropical do sul, então os cavaleiros imperiais, de quem Sua Majestade tanto se orgulha, precisariam assumir nosso dever. Patriarca, você entende o que estou dizendo, certo? Gilead ficou em silêncio. O clã Lionheart tem protegido Kiel nos últimos 300 anos, sem receber nenhum título oficial por isso. Ainda assim, Sua Majestade, cuja barriga está tão cheia de óleo, não aprecia nosso trabalho árduo e procura nos atingir em nosso momento de fraqueza, pisoteando o nome de nossa família e cobiçando nosso poder. Carmen pronunciou essas palavras com raiva fria. Embora tivesse mantido a aparência de uma mulher na casa dos 20 anos, Carmen ainda era tia de Gilead. Isso se refletiu na forma como Carmen o encorajou. Então, patriarca, não há por que se arrepender de propor esta competição. Esta é a decisão que você tomou como chefe da família. O sangue do grande herói que corre em nossas veias nunca diminuiu, e o clã Lionheart permanece intacto, apesar das duras tempestades que resistiu. Isso mesmo, somos como um pinheiro que resiste às mais fortes tempestades. Mas o que um pinheiro tem a ver com alguma coisa? Gilead sentiu a necessidade de fazer tal pergunta, mas no final, conseguiu evitar que explodisse. Tendo experimentado esse tipo de coisa ao longo de sua infância, ele sabia muito bem que as afirmações e o silêncio eram os meios mais eficazes de se comunicar com Carmen. Não me arrependo, declarou Gilead por fim. Como você disse, tia, alguém precisava tomar uma decisão, e esta decisão é algo que eu, como patriarca da família, escolhi tomar. Não me chame de tia, retrucou Carmen imediatamente. Sim, senhora Carmen. E por que eu teria algum arrependimento em primeiro lugar? Acredito nos cavaleiros que juraram lealdade ao clã Lionheart. Mesmo que seu sobrenome não seja Lionheart e o sangue da família Lionheart não corra em suas veias, eles ainda são os cavaleiros do clã Lionheart, aqueles que juraram lealdade à família. Gilead declarou com orgulho. Os Cavaleiros Dragão Branco eram chamados de melhores cavaleiros do Império. Até Gilead estava totalmente ciente de sua reputação. No entanto, não acreditava que os Cavaleiros Leão Branco fossem de alguma forma inferiores a eles. Além disso, Gilead continuou enquanto olhava para frente com um sorriso irônico. Sinceramente não consigo imaginar a visão daquela criança perdendo. Havia 9 Cavaleiros Leão Branco que estariam participando desta competição.
Eugene estava de pé no centro deles. Não se esforcem demais, aconselhou Eugene a esses cavaleiros. Crack, crack. Enquanto Eugene estalava e afrouxava lentamente os nós dos dedos de uma mão, a outra estava enfiada dentro do manto, inspecionando suas armas. Nossos oponentes são a melhor ordem de cavalaria deste império, Eugene os advertiu. Mas suas palavras soaram como se fossem ditas sem nenhuma convicção real, ou pelo menos foi assim que pareceu aos outros cavaleiros. Os cavaleiros Leão Branco estavam bem cientes de que monstro absurdo e inexplicável era esse jovem mestre deles. Eles eram tão superados por ele que não podiam nem mesmo sentir inveja ou ciúme de Eugene. Além de seus talentos inatos, Eugene conseguiu alcançar os resultados ao não perder um único dia de treinamento. Seu jovem mestre, que tinha apenas 20 anos naquele ano, já havia recebido o reconhecimento dos cavaleiros por seu talento e trabalho duro. Devo participar também? Cian propôs, esperançosamente. É óbvio que isso só vai gerar comparações desfavoráveis entre vocês dois. Não seja egoísta e apenas fique aqui, irmão. Ciel o repreendeu. Cian fez uma expressão mal-humorada e olhou para a parte de trás da cabeça de Eugene enquanto reclamava. Aquele maldito não tem humanidade, absolutamente nenhuma. Embora eu saiba que algumas pessoas podem ser extremamente talentosas, isso não é ir longe demais. Sua inveja é feia, comentou Ciel. Você só está nos observando há um dia ou dois? Hein? Já não se passaram uns 7 anos desde que comecei a sentir inveja daquele maldito? Por que fazer barulho sobre isso agora? Mesmo admitindo seus defeitos, irmão, você continua tão feio. De qualquer forma, só o fato dele ser tão talentoso é desumano. Olhe para mim. Eu sou apenas moderadamente talentoso, então estou transbordando de humanidade. Você sabia? Na verdade, sou mais popular entre os cavaleiros Leão Branco do que Eugene. Cian primeiro deu de ombros ligeiramente, e depois se gabou com orgulho na frente de Ciel. Já que ele tem tantos defeitos, deve fazê-los querer cuidar dele ainda mais. Ciel murmurou para si mesma. O que você acabou de dizer? Perguntou Cian. Eu não disse nada, Ciel negou. Ciel estava definitivamente correta. As atitudes que os cavaleiros juramentados à família principal tinham em relação a Eugene e Cian eram muito diferentes, mas ainda assim positivas. Era tudo graças às repetidas declarações de Eugene de que não desejava o cargo de patriarca, aos esforços de décadas de Ancilla para conquistar os membros da família e aos próprios esforços de Cian para melhorar a si mesmo, sem sucumbir aos seus próprios sentimentos de inferioridade em relação a Eugene. Eugene checou as regras. Enfim, se eu vencer, posso apenas chamar meu próximo oponente e continuar lutando, certo? Sim. Hazard, o capitão da 2ª Divisão dos Cavaleiros Leão Branco, respondeu com um aceno de cabeça. Se você ficar sem resistência ou ficar machucado, tudo bem se não desafiar o próximo oponente e simplesmente sair do ringue. Afinal, esta não é uma luta até a morte. Hazard parou por um momento e olhou em volta. A julgar por essa atmosfera, praticamente se tornou apenas um amistoso sem nenhuma aposta, observou Hazard. Mesmo que tenham sido eles que começaram a briga, Eugene disse com um bufo enquanto desabotoava o manto. Com essa ação, Mer colocou a cabeça para fora para perguntar. Você vai lutar sem o manto? Só preciso usar uma única espada. Isso significa que não preciso usar meu manto, explicou Eugene. Mer reclamou. Mas isso significa que não posso ajudar Sir Eugene. Também não vou usar nenhuma magia. Não acabei de dizer que tudo o que eu precisava era de uma espada? Eugene repetiu-se. Sério mesmo? Se for esse o caso, tudo bem se eu ficar fora do manto e assistir aos duelos? Mer pediu. Desde quando você precisava me pedir permissão para uma coisa dessas? Eugene resmungou enquanto colocava o manto ao lado dele. Então Laman, que estava atrás deles, correu apressadamente e pegou o manto de Eugene. Laman começou. Em vez do jovem mestre ir lá pessoalmente, eu posso. Eugene o interrompeu. O que o qualifica para fazer isso? Vá até lá e cuide do meu pai. Eugene dispensou Laman enquanto lançava um olhar para Gerhard. Sentado em seu próprio cavalo, Gerhard estava olhando para Eugene com os olhos cheios de emoção. Esta era a primeira vez que via seu filho parecer tão impressionante no campo de batalha,
atraindo a atenção de todos como se tivesse um holofote brilhando sobre ele. Se o pai ficar tão emocionado e começar a chorar, prepare o lenço, ordenou Eugene. Entendido, Laman concordou. Se você deixar ele chegar mais perto, por não conseguir me ver lutando, vou te dar uma carona num cavalo de madeira, entendeu? Eugene ameaçou. Um cavalo de madeira? Laman repetiu confuso. Ele não tinha nenhum motivo real para fazer isso, mas ver Gerhard com uma cara tão emocionada fez Eugene sentir que deveria começar a luta antes do previsto. Bem, o propósito de se envolver nisso era atrair o interesse de Lord Alchester afinal, então isso só deve ajudar. Eugene se convenceu. Eugene prendeu a espada longa que havia tirado de antemão em sua cintura e olhou para os cavaleiros Leão Branco que estariam participando da competição. Bem, então vou lá primeiro. Eugene os informou. Hã? Hazard e os outros cavaleiros ficaram boquiabertos, incapazes de esconder suas expressões perplexas. Acho que não há necessidade disso. Deixe-me ir primeiro, sugeriu Hazard. Isso lhe dará a chance de descobrir a força do outro lado e decidir quando quer lutar. Não, apenas me deixe ir, Eugene exigiu, balançando a cabeça com firmeza. Então, sem esperar por uma resposta, ele começou a andar para frente. A princípio, os espectadores não reconheceram Eugene. Como filho adotivo da família principal, havia muitos rumores girando em torno dele. O membro mais jovem que já entrou em Acreon e o mestre do equipamento da sábia Siena, a Caixa. Esses rumores não convencionais abundavam em torno dele. Mas Eugene nunca tinha aparecido em uma missa religiosa, um baile ou qualquer outro tipo de reunião social. No entanto, não passou despercebido por muito tempo, pois os espectadores logo perceberam quem era Eugene. Ele estava usando o traje formal do clã Lionheart, com o símbolo dos Lionheart no lado esquerdo do peito. Isso, junto com seu cabelo grisalho desgrenhado e olhos dourados, foi o suficiente para revelar quem ele era. É o Eugene Lionheart? Ele poderia estar indo lá para dar uma saudação pública? Os espectadores soltaram um rugido abafado enquanto observavam Eugene avançar. Não seria exagero dizer que Eugene era atualmente o jovem mais famoso de todo o clã Lionheart. Podia haver muitos rumores girando em torno dele, mas Eugene era uma celebridade misteriosa que nunca apareceu em nenhuma das reuniões sociais regularmente frequentadas pelos nobres de Kiel. Como resultado, os espectadores não puderam deixar de ter muitas expectativas em seus olhos enquanto assistiam a Eugene. Os Cavaleiros Dragão Branco também começaram a murmurar entre si. Como seu líder, Alchester, em particular, ficou muito confuso enquanto olhava acusadoramente para Carmen e Gilead, que estavam atrás de Eugene. Talvez percebendo esse olhar, Gilead sorriu ironicamente e encolheu os ombros. Em vez de rir como queria, Carmen orgulhosamente ergueu seu isqueiro Dupont e abriu e fechou a tampa de uma maneira atraente. Sinceramente, Alchester soltou um suspiro curto e balançou a cabeça. A lista de cavaleiros participantes não foi divulgada entre si. Mas ele não esperava que o jovem mestre da família principal, Eugene Lionheart especificamente, se apresentasse para representá-los. Eu não posso sair e desafiá-lo agora, Alchester pensou preocupado. Enquanto ele estava ocupado se preocupando com isso, Ebolt, parado ao lado de Alchester, desceu de seu cavalo. Ele colocou uma mão no punho da espada em sua cintura e avançou com confiança. Ebolt! Alchester gritou em interrogação. Deixe-me ir primeiro. Ebolt simplesmente respondeu sem parar seus passos.